Bom dia, a paz do Senhor para todos os internautas, visitantes deste blog e deste Face. Nesta manhã quero, junto com os irmãos, fazer uma reflexão rápida no capítulo 33 e o versículo de 1 ao 3 do livro de Jeremias, profeta Jeremias, um dos profetas que pregaram naquele tempo, há 720 mais ou menos antes de Cristo, pregando a repentina destruição de Jerusalém por causa da rebeldia do povo de Deus, de Israel. E Jeremias foi um dos profetas que a Bíblia fala que mais chorou. É o profeta chorão, como diz alguns teólogos, porque ele viu que Deus ia pesar a mão sobre Israel. E ele tinha aquela árdua missão de dizer a Israel que eles iam passar por tudo que passaram e que ia ser escravo de Babilônia. Mas tem uma palavra aqui que diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que fez isto, o Senhor que formou isto para estabelecer. O seu nome é o Senhor. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vemos, irmãos, que Jeremias estava encerrado no pátio da guarda. Encerrado no pátio da guarda, ele estava num poço, cuja lama, os dejetos da cidade caía nesse poço e ficava até o peitoral dele. Para ele se alimentar, quando os guardas lançavam a comida, ele tinha que pegar no ar para ele se alimentar. Vê que situação, porque ele pregou a verdade. Nós temos que viver a verdade, porque Deus, ele é verdadeiro. E se nós andarmos com mentiras, como os profetas no tempo de Jeremias dizia ao rei de Israel que venceria o rei de Babilônia, acabaríamos como o povo de Israel, presos escravos. Jeremias, por sua vez, falando a verdade, passou por provas, por prisões, açoites, porém o final de Jeremias foi melhor do que o final do rei de Israel, que perdeu os seus filhos e ainda foi ferido nos olhos, acarretando a cegueira dele. Mas ele estava no poço, irmãos. Muitas vezes a gente se encontra no poço, por falar a verdade, ou por passar por uma situação que temos que falar a verdade, ou temos que demonstrar o que é ser sincero e reto. Então muitas vezes a gente somos mal interpretados e julgados erradamente. Mas se Jeremias baixasse a cabeça, ele teria sido derrotado. Mas ele não abaixou a cabeça. Então você também não deve baixar a cabeça. Ele começou a cantar. Ele começou a orar. Naquela situação, ele começou a orar. E a palavra diz que veio a palavra do Senhor a Jeremias. Deus nunca desampara o justo. Nunca vai desamparar um filho dele. Se você continuar a clamar, Deus vai responder. Deus vai te mostrar a saída. Deus vai te libertar desta situação. Se você andar com sinceridade diante de Deus, Deus ele vai operar um milagre na sua vida.
Você está nessa situação porque existe um propósito maior. Uma folha não cai sem a permissão de Deus. Lembra disso? Tudo existe uma permissão. Se você está passando por essa luta, por essa dificuldade, como eu já passei e tenho travado algumas lutas, existe um objetivo maior que nós não entendemos hoje, mas vamos entender amanhã. Então não abaixe a cabeça. Se Jeremias abaixasse a cabeça e não clamasse mais ao Senhor, ficasse só se lamentando da vida e sentindo pena de si próprio, Deus ia responder a ele? Não. Vê que mesmo ele no pátio, ele cantava, ele orava, ele buscava o Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jeremias. Segunda vez, ainda ele encerrado no pátio da guarda. Vê que veio a segunda vez, quer dizer que Deus já tinha falado com Jeremias. Irmãos, abaixa a tua cabeça não. Deus é maior do que esse seu problema. Deus é maior do que essa situação que tu está passando. E vê mais. Assim diz o Senhor que faz isto. Vê. Faz isto. Quer dizer, tudo é permissão de Deus. Agora, para um propósito maior, que nós não sabemos hoje, mas vamos saber amanhã. Por que estamos passando por isso? Por que estamos necessitados desse problema? Passando por esse problema. Né? Faz isto. O Senhor que forma isto. Tudo Ele forma. Quer dizer que tudo está no controle de Deus. Você entrou nessa situação, claro, porque existem erros que nós cometemos, mas que temos que ser humildes o suficiente, irmãos, de baixar a cabeça e dizer, Senhor, perdoa, porque eu fiz isso. Perdoa, Senhor. E não ficar acreditando em baboseira, porque Satanás muitas vezes coloca pensamento em nossa mente para acreditarmos que somos fracassados, que somos derrotados, que Deus não vai ouvir mais. Mas você viu aqui que mesmo encerrado na prisão, Jeremias continuou a clamar ao Senhor. E olhe que Deus que fez isto e formou isto, estabeleceu. O estabeleceu. O seu nome é o Senhor. Quer dizer, o seu nome é o Senhor. Deus estabelece tudo. Há um erro. Estamos tendo problemas por causa desses erros. São consequências. Porém, a gente não deve baixar a cabeça. Nós não devemos baixar a nossa cabeça. Se nós abaixarmos a cabeça, o inimigo passa por cima. Não. Vê o que Deus fala a Jeremias. Clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O próprio Deus disse a Jeremias, clama. Só Deus, irmãos, pode resolver todos os nossos problemas. Tem gente que diz, bate no peito, não, eu vou resolver o problema. Você só vai resolver esse problema se Deus quiser. Você só vai sair dessa situação se Deus quiser. Então nós temos que ser humilde o suficiente e não se revoltar contra Deus. Não, Deus permitiu isso, eu não quero mais saber, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de ninguém, eu não quero mais saber de nada. Irmã, meu irmão, não faça isso. Porque se você andar de cabeça baixa, você vai ser atropelado.
Mas se você andar de cabeça erguida, não, eu errei, Jesus. Eu estou pagando pelos erros, mas Jesus, tu és todo poderoso para mudar o quadro da minha vida. Eu creio, Jesus, porque Jeremias creu. E Deus não mudou o quadro de Jeremias. Vê que quando Nabucodonosor invade Jerusalém e escraviza o povo, ele pergunta, quem é que ficou lá? Ele disse, Jeremias. Nabucodonosor, ele conhecia a fama de Jeremias. E ele disse, não, deixa ele lá. Deixa este lá. Porque Nabucodonosor, ele já conhecia a fama. Muitas vezes, é como eu disse, há um propósito maior que nós não sabemos hoje, mas vamos ficar sabendo. Então não abaixa a tua cabeça. Essa é a mensagem de hoje. Não abaixa a sua cabeça. Dê um glória a Deus. Busque ao Senhor, clame a Ele, louve ao Senhor, que Deus vai mudar a vida, a sua vida, vai mudar o quadro da sua vida, vai mudar as estações da tua vida, e você vai ver que você vai ser uma pessoa mais feliz do que é e do que era, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo, quero agradecer a Deus e agradeço a vocês que visitam este blog e este Face. Que Deus te abençoe. Amém? Eu te amo em nome de Jesus Cristo e continua firme na fé em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.